E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é sobre médias móveis. E eu vou falar a forma que eu enxergo elas, a forma que eu opero as médias móveis e como que eu acho que vocês também têm que operar. Então, o que são médias móveis? Elas são indicadores técnicos e a gente classifica elas como indicador rastreador ou seguidor de tendência. Então, isso significa que elas só devem ser utilizadas quando o mercado estiver em tendência de alta ou tendência de baixa. E elas servem basicamente para suavizar a oscilação do preço e facilitar a identificação da tendência. Cada média móvel aparece no gráfico como uma linha contínua. Aqui, por exemplo, se eu não tivesse a linha, tenho só os candles, eu tenho que fazer um esforço um pouco maior para identificar topos e fundos ascendentes. Se eu traçar uma média móvel, fica mais fácil de enxergar ela inclinada para cima, isso sugere uma tendência de alta. E ela facilita a identificação porque ela filtra todos os ruídos da movimentação do preço. E como é que as médias móveis são construídas? Aqui a gente tem 12 candles. Uma média é o resultado da soma do preço de fechamento dos 12 candles dividido por 12. Então, uma média móvel de 12 períodos vai levar em consideração, vai somar o preço de fechamento dos 12 últimos candles, dividir por 12, pelo número de períodos, né? E aí o resultado vai ser plotado no gráfico e a cada novo candle apareceu mais um, a média móvel é de 12. Então ela vai excluir o último e vai fazer a nova conta considerando o fechamento desses 12 aqui dividido por 12. Então, como subiu, o valor novo vai ser um pouco maior. E aí, juntando os pontos, a gente vai ter a formação de uma linha. E existem duas médias móveis, a simples, que é essa que eu falei, ou a aritmética, que a gente simplesmente pega o número, o fechamento dos 12 candles e divide pelo número de candles. Se for a média móvel de 50, a gente vai pegar o preço de fechamento de 50, dos 50 últimos candles e dividir por 50. E existe outra média móvel que é a exponencial, e o que muda é que ela tem a fórmula dela tem um fator que dá mais peso para os últimos valores. Então ela dá mais importância para o fechamento dos candles mais próximos. Por isso ela acaba sendo mais utilizada. Não quer dizer que ela seja melhor, mas como muitas pessoas preferem usar ela, eu inclusive uso a média móvel exponencial. Mas não quer dizer que, imagina que você está testando uma estratégia usando a média móvel simples. Quer dizer que se você mudar para exponencial, os resultados vão ser melhores? Não. Você só vai saber isso testando. No gráfico, a diferença vai ser assim. Ó, se a gente traçar aqui uma média móvel simples ou aritmética de 50 períodos, é essa linha azul. Se eu traçar uma média móvel exponencial, também de 50, que é o azul claro, olha como ela reage um pouco mais rápido, né? Aqui o preço começou a cair, ela já caiu antes do que a média móvel simples. E aí aqui o preço começou a subir, a exponencial reagiu um pouco mais rápido do que a média móvel simples. Por isso que é considerado como uma vantagem, mas você só vai saber se os resultados vão ser melhores na sua estratégia testando. Então, como que a gente pode usar uma média móvel? Vamos lá. Primeira coisa, esquece o preço, tá? Vamos imaginar que a gente tem só uma linha, uma média móvel no gráfico. A gente pode usar ela para identificar a tendência. Se ela está inclinada para cima, isso sugere uma tendência de alta. E qual que é a mais importante para identificar a tendência? É a média móvel de 200 períodos. Porque afinal ela leva em consideração 200 candles, então é um bom volume de dado para traduzir a tendência maior. Tá, e se a gente tiver duas médias móveis? Aí a gente pode avaliar também a força da tendência. Ainda esquece o preço, tá? Então, se eu tenho uma tendência, uma média móvel maior e uma mais curta, por exemplo, 50 períodos, se as duas estão inclinadas para cima, isso indica a força da tendência. E melhor ainda se a média móvel mais curta estiver acima da média móvel maior. Porque se eu tiver uma média móvel a mais curta estiver embaixo, isso a tendência talvez ela tinha perdido força e agora, se continuar subindo, a média móvel mais curta deve cruzar para cima e ficar acima da média móvel mais longa. E melhor ainda, por exemplo, se eu tiver uma média móvel de 200 inclinada para cima,
uma intermediária de 50 é bastante utilizada, ou de 72 períodos, também inclinada para cima e acima da média móvel mais longa. E melhor ainda se eu tiver uma mais curta, de 20, por exemplo, ou 10, também inclinada para cima e acima das outras duas. Isso é uma tendência bem forte, né? E se acontecer isso aqui, a gente vinha numa tendência boa, de alta, mas aí a média móvel mais curta começou a cair e cruzou a média móvel mais longa, que ainda está inclinada para cima, mas isso aqui é um sinal de que talvez a tendência vá reverter, ou pelo menos o preço está fazendo um movimento de correção para depois voltar a subir. Então imagina se o preço tivesse aqui, ele poderia estar vindo aqui, mas aí ele começou a cair, e aí a média móvel mais curta vai cair antes, né? Mas talvez depois ele comece a subir porque foi um movimento de impulsão, de correção e de impulsão de novo. Mas de qualquer forma, como a gente não tem como prever isso, esse cruzamento da mais curta cruzando para baixo indica que a tendência, pelo menos por enquanto, está perdendo força e o preço deve cair. Bom, então a gente já sabe como usar uma média móvel isolada, mesmo sem olhar para o preço, para identificar a tendência. A gente já sabe como usar duas médias móveis, ou mais, três, mais do que três não, né? Que aí fica demais. E agora vamos ver como usar uma média móvel em relação ao preço. A ideia é que se eu tenho uma média móvel indicando uma tendência de alta, a média móvel está inclinada para cima e o preço está acima da média móvel de 200, eu tenho que procurar sinais para comprar. Se eu tivesse uma média móvel de 200 inclinada para baixo e o preço abaixo da média móvel de 200, aí eu ia procurar sinais para vender. Mas e aí, em qual local que eu vou comprar? Aqui, o preço está lá em cima, isso indica a força da tendência de alta. Mas não é bom comprar longe da média móvel, porque o preço está distorcido. Lembra que a média, no final das contas, é um consenso do preço nos últimos 200 períodos, por exemplo, se for a média móvel de 200. Então quer dizer que, independente se você está pensando em comprar ou está pensando em vender, o que a gente tem medo é, eu não quero pagar caro demais e nem cobrar barato demais. Então, uma forma mais segura de decidir o preço que eu vou comprar ou que eu vou vender é próximo da média móvel, porque a média móvel é um consenso dos últimos tantos períodos. Então, comprar próximo da média móvel é comprar valor. A chance que você esteja pagando um preço justo, entre aspas, né, pelo ativo, é maior do que se eu comprar lá em cima. A média está dizendo que custa 15 e o preço está lá em 25. Será que eu vou comprar? Não está caro demais? Então é melhor esperar o preço chegar próximo da média móvel de novo e aí eu vou comprar. Até porque a média móvel funciona como uma área de suporte ou de resistência. Ó, então, se eu tenho uma tendência de alta, eu vou procurar, e o preço está acima da média móvel, eu vou procurar pontos para entrar, para comprar o ativo. E é melhor todas as vezes que o preço se aproximar da média móvel, que vai funcionar como um suporte, e é o ideal é esperar, por exemplo, o preço chegando aqui, você já pode comprar, ou você pode esperar um padrão de reversão para dar o sinal de entrada. E, além de usar o preço com a média móvel servindo como suporte ou resistência, eu também posso operar o cruzamento do preço com a média móvel, que aí é mais arriscado, porque, por exemplo, aqui eu tenho uma média móvel inclinada para cima e eu vou estar operando contra a tendência. Mas aí funciona parecido com linhas de tendência. Então eu poderia, e muitas vezes elas coincidem, né, a linha de tendência com a média móvel. E aí isso aqui reforça a importância do rompimento e mais ainda se eu tiver algum sinal de fraqueza de price action, né? Aqui a gente tem um topo, outro topo que não superou o topo anterior e aí o preço cai, rompe a linha de tendência e a média móvel, então eu poderia entrar também. Então, operando uma média móvel com o preço, eu vou poder usar a média móvel servindo como suporte ou resistência, ou eu vou operar o rompimento do preço com a média móvel. Mas perceba que das duas formas eu vou estar sempre operando perto da média móvel, independente se eu estou comprando ou eu estou vendendo. Se eu for comprar aqui
comprar aqui ou vender aqui, eu vou operar sempre no valor da média móvel, porque no preço, né? Porque comprar ou vender a média móvel é operar, é adquirir valor. Eu não estou operando o mercado distorcido. E qual média móvel que eu vou usar para fazer isso aqui? Para operar dessa forma, o preço como suporte ou no cruzamento? Qual que é a melhor média móvel? Quantos períodos? Não tem média móvel melhor. Isso vai depender do mercado que você estiver operando e de como que o mercado está respeitando a média móvel ou não. Quer ver um exemplo? Ó, aqui é um gráfico do mini índice de 5 minutos. Vamos primeiro colocar a média móvel de 200 períodos que identifica a tendência maior. Ó, tendência de alta. E o preço está lá em cima. Então, o preço acima da média móvel de 200 indica a força da tendência de alta. Mas a média móvel de 200 está sendo uma boa média móvel para operar como suporte? Não, né? Porque o preço nem chega lá nela. Então, eu ia ficar esperando. Ou operar cruzamento também não, porque o preço nem está cruzando ela. Então, eu tenho que usar outra média móvel. E no mini índice eu gosto de usar a média móvel de 200, a de 72 períodos como intermediária, mas aqui o preço está respeitando ela? Não, né? Ó, eu tenho uma média móvel longa para cima, a intermediária acima da maior para cima também e o preço acima das duas. Então isso aqui é uma tendência bem forte de alta. Mas a média móvel de 72 também não é boa para operar suporte ou cruzamento. Já a de 20, que eu também eu gosto de usar as três, aí sim, né? Olha como o preço respeita, sempre aproxima e volta, aproxima e volta, aproxima. Aqui rompeu e a média móvel de 20 começou a inclinar para baixo, que indica ou uma fraqueza momentânea da tendência, ou se ela cruzar a de 72, talvez vá iniciar uma reversão da tendência. E olha como o preço cruzou a de 20 e aí foi e respeitou a de 72, que é o próximo nível de suporte. Aí depois voltou a subir. Então foi um movimento de impulsão, corrigiu até a de 72 e voltou a subir. E aí, olha como comprando próximo da de 20 seria bom nesse caso, né? Ó, depois o preço cruzou de novo. A de 20 cruzou a de 72 e a de 72 também inclinou para baixo. Então, tá perdendo força mesmo e talvez vá reverter a tendência. E aí, ó, caiu. Agora a gente tem as três inclinadas para baixo. Aí sim é uma tendência de baixa. Isso analisando as médias móveis, né? Porque é claro que é até mais importante analisar a progressão de topos e fundos. Se o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, é uma tendência de baixa. Esse aqui é um exemplo no gráfico, no Forex, no gráfico de 4 horas, e a gente consegue ver que isso é uma consolidação, então a média móvel não deve ser utilizada, mas se a gente traçar, as três estão confirmando que é uma consolidação mesmo, né? O ideal é a gente esperar uma tendência de alta, que aqui a gente tem, né? Rompeu o nível de resistência e as três médias estão inclinadas para cima, uma em cima da outra. No Forex é bem comum usar de 50 períodos. Eu gosto de usar de 72 no mini índice, mas no Forex a de 50 é mais utilizada. Mas é como eu falei, você deve testar, porque o mercado muda com o passar do tempo e o importante é usar a média móvel que o mercado estiver respeitando melhor. E aqui no caso, olha só como subiu bem e o preço respeitou a média móvel de 20 períodos. Então a tendência era tão forte aqui que qualquer local que eu tivesse comprado, eu provavelmente teria lucrado. Outra forma de usar a média móvel, inclusive, falando em stop, é depois que eu entrei, imagina que eu entrei aqui assim, eu posso colocar o stop abaixo da média móvel e ir ajustando conforme, ó, conforme o preço vai desenvolvendo, eu vou puxando o meu stop para cima, usando como se fosse um stop móvel, né? Tava aqui, o preço subiu, eu coloco ele aqui, nesse fundo aqui, subiu mais, eu coloco aqui abaixo da média móvel, entendeu? E aí você vai surfando a tendência. Aqui assim teve um movimento de correção mais importante que rompeu a de 20 e aí respeitou a de 50 e depois voltou a subir. Olha, em todas as aproximações, tirando aqui que foi rompido, todas as aproximações da média móvel teriam sido boas oportunidades. Aqui de novo corrigiu mais, chegou a de 72 e voltou a subir. Até que cruzou mesmo e desceu até a de 200.
Então aqui acabou formando uma tendência intermediária, né? A tendência maior de alta, intermediária de baixa, com topos e fundos descendentes, e depois voltou a subir. E aqui começou a enrolar, não respeita nenhuma, mas a gente tem que ter cuidado porque price action é sempre mais importante, né? A progressão de topos e fundos, aqui a gente não tem topos e fundos ascendentes. Olha como começou a ficar todo errático, parece mais uma consolidação, ou se observar, um triângulo, que é uma figura gráfica, opa, e aí depois do rompimento voltou a subir, né? O triângulo, opa, o triângulo estava aqui assim, rompeu, subiu, certo? Então sempre prestar atenção na progressão de topos e fundos mesmo, não olhar só para a inclinação da média móvel. Então, resumindo, o que a gente viu? Primeiro, nós podemos usar as médias móveis para identificar a tendência e a força dela com médias móveis mais curtas e o preço acima. Se a gente tiver tudo isso aqui, a tendência de alta está indo bem. Depois, a gente viu que usando a média móvel e o preço, nós podemos usar ela como suporte para definir as entradas, sempre operando próximo da média móvel, porque ela é como um consenso do valor dos últimos tantos candles. Se for uma tendência de baixa, a gente vai vender nas aproximações à média móvel. Nós também podemos usar as médias móveis, para operar o rompimento do preço em relação à média móvel, de preferência com sinais de price action indicando fraqueza da tendência, porque a inclinação da média móvel ela é atrasada, né? Ela só vai inclinar para baixo depois que realmente a tendência já reverteu. Então, faz sentido operar o rompimento do preço com a média móvel desde que eu tenha sinais, por exemplo, um topo triplo. E aí rompe a média móvel, isso favorece mesmo a decisão de vender, porque talvez a tendência vá reverter mesmo depois. Também falei sobre usar média móvel para definir o stop como se fosse um stop móvel. Então eu entrei aqui e coloquei o stop abaixo da média móvel e do fundo, né? Depois ele fez mais um fundo, subiu, tá fazendo isso aqui, eu posso ir puxando. Ah, não, esse exemplo ficou muito óbvio porque o topo coincide, né? Ó, mas aqui eu poderia colocar sempre abaixo da média móvel. E, é claro, não usar a média móvel em consolidações, porque as médias móveis são indicadores seguidores de tendência. E eu quero reforçar também que comprar perto da média móvel é comprar valor. Lembra que eu falei? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da aula. Se eu tenho uma média móvel e você está em dúvida no preço que você quer pagar, prefira comprar perto da média móvel, porque ela é um consenso do preço dos últimos tantos períodos. Então, isso reduz um pouco o risco de você operar num preço muito distorcido. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Obrigado pela atenção e até a próxima.